As aldeias históricas da Beira Interior são relativamente próximas umas das outras. Eu vou tentar visitar 4 delas em 4 dias. Uma espécie de fim de semana comprido. O Castelo de Linhares já existia no reinado de Dom Sancho I, mas foi reformado em 1271 por Dom Dinis. Fazia parte de um sistema que guardava a bacia do rio Mondego, numa linha defensiva virada para o inimigo desse tempo, os reinos de Leão e Castela. O castelo, a 820 metros de altitude, foi o núcleo gerador desta vila medieval. Mas, muito antes disso, já cá tinham estado os romanos. Nessa altura, no período romano, a Serra da Estrela era conhecida como Montes Irmínios. Sim. Montes Irmínios, que era o deus Hermes, o deus romano Hermes, que era o protetor dos pastores. Depois, com a queda do Império Romano, temos várias ocupações, os visigodos, os muçulmanos, e é já depois, na Reconquista Cristã, que Dom Afonso Henriques, em 1169, atribui o primeiro foral a Linhares da Beira. Portanto, um foral muito antigo, era um município muito forte, e veja, Martim, a diferença do que é hoje a freguesia de Linhares da Beira, que pertence ao Concelho de Celurico da Beira, que tem 250 habitantes. Num dos censos feitos em 1849, o Concelho de Linhares da Beira tinha mais de 7.000 habitantes. Para que é que seriam estas pedras ao lado das janelas? Aqui também temos. Uma das primeiras respostas que me dão nas nossas visitas é para pôr flores. Pois, exatamente, para aguentar... Mas não foi as flores. Pôr um canteiro em cima, não é? Era uma coisa bem mais prática, Martim. Era para pôr o penico. Para não infectar o quarto de cama. Exatamente. As casas em Linhares atualmente já têm canalização interna. Têm também um número cada vez maior de turistas que visitam esta aldeia medieval cheia de histórias e lendas. Infelizmente, a igreja matriz está fechada, porque lá dentro dizem que há uma riqueza muito grande em arte sacra e dizem também que se encontra o túmulo da mãe de Luís de Camões. Outros dizem que é o túmulo do próprio Luís de Camões. Não sei se é verdade ou não, mas se não for, devia ser. O da Chinelo está relacionado com a lenda da aldeia histórica. De uma das 12. Sim, de uma das 12, sim. E qual é o de Linhares? Este é o de Linhares. E qual é a lenda? Este é o de Linhares, tem aqui o símbolo do pé de cabra. Sim. Portanto, que a lenda do pé de cabra, resumindo muito rapidamente, era uma senhora da nobreza, que era fidalga e tinha uma vida muito cruel. Então tinha na sua casa uma criada em quem ela confiava muito. Mas ela era má, não era? Muito má, muito cruel. Sim. Então tinha na sua casa uma criada disfarçada de criada, mas era o diabo. Entretanto, o Santo António bateu-lhe à porta, disfarçado de mendigo, e disse-lhe: a senhora tem na sua casa o diabo, e ela não queria acreditar. Então, Santo António disse-lhe: vamos fazer o teste. A senhora espalha no chão da sua cozinha cinza ou farinha, amanhã de manhã terá o resultado. A senhora assim fez. De manhã, para seu espanto, encontrou no chão da cozinha pegadas de cabra. Que aqui estão desenhadas. Portanto, os pés de cabra significam o diabo. Exatamente. Portanto, ela pegou num crucifixo, enfrentou a criada e logo que ela pega no crucifixo, a criada evaporou. E reza a lenda que ela foi explodir numa figueira que está junto ao castelo e que nunca mais deu figos. Nuno Brás é corretor de seguros e agora também é hoteleiro. Arranjou a Casa Pissarra para receber hóspedes. Um turismo rural no centro da aldeia com 6 quartos de cama. A maior parte dos clientes são estrangeiros que procuram o turismo da natureza e muitos vêm à procura das suas raízes. O de Nova Iorque é só o emprego do senhor. A história desse senhor é engraçadíssima porque ele era bisneto do dono da Casa Pissarra. E foi um misto de emoções porque eles chegaram, a casa já não é deles há muitos anos, a casa estava completamente diferente, e então eles adoraram aquilo e tiveram quase um mês aqui e adoraram a experiência e reviver aquilo que foi o passado deles. Muitas vezes nós temos aqui clientes que o que procuram é a mesma paz de espírito.
Pronto, e este senhor era um senhor americano, aí de nacionalidade mesmo americana, e que veio para procurar o descanso. E lá está, como disse bem, o único pedido que fez foi que não houvesse nada de eletrónico dentro da casa. Nada, nem televisões, nem rede. Nem Wi-Fi, nem redes, nada. E gostou, portanto? Adorou. Acho que sim, mas foi essa a impressão que ele deixou. Há queijo Serra da Estrela e há queijo de ovelha curado. Isto é queijo Serra da Estrela DOP. É o melhor cá no mundo. No solar do queijo, ali ao lado, em Celurico da Beira, as pessoas reúnem-se para provar os enchidos, o vinho e especialmente o queijo. O deus romano que protege os pastores está de parabéns. O segredo do queijo é o leite, a qualidade do leite. O queijo Serra da Estrela é feito com leite de ovelha Serra da Estrela, exclusivamente leite dessa raça, de ovelhas inscritas no livro genealógico. Célia Silva é formada em Engenharia Zootécnica. Começou a fazer queijo há 5 anos. As suas 200 ovelhas não dão leite suficiente para a produção, têm que comprar fora. A luta é manter a qualidade dos seus fornecedores. Jovens, como ela, fazem falta. É pena haver poucos, devia haver mais, porque atualmente há poucos jovens a enverdar nesta área e é pena, porque ainda há alguns produtores, só que estão naquela idade que sabemos que daqui a 10, 15 anos, se ninguém pegar, pode ser o fim de algumas explorações e de queijarias. O queijo é cuidadosamente registado. O carimbo de origem permite identificar quais as ovelhas que correspondem a cada queijo. Produzem anualmente cerca de 50 mil litros de leite. Ora, 5 litros por cada quilo de queijo dá 10 mil queijos por ano. Vende para lojas gourmet, cooperativas e, claro, quem a vai visitar. Linhares tem outro tesouro. Um restaurante de qualidade que seria dos melhores se estivesse localizado numa grande metrópole em vez de numa pequena aldeia. Paulo Mimoso é daqui e abriu a Cova da Loba há quase 20 anos. Preocupamos-nos, acima de tudo, com a qualidade dos produtos, tendo em vista aquilo que é a proveniência e os modos de produção. Eu cada vez mais faço o esforço de servir produtos que não tenha que andar muito mais do que metros, não é quilómetros, para os ter aqui no restaurante, e a preocupação de saber de que forma é que aqueles produtos são produzidos. As aldeias históricas cada vez são mais procuradas e se já o eram pelo cliente português, hoje começa a ser cada vez mais pelo cliente estrangeiro. Nota-se muito a presença de cliente estrangeiro e outro fator que é durante o ano todo, não só sazonalmente, mas sim durante o ano todo, nota-se a presença de clientes estrangeiros cada vez mais. Temos que seguir viagem, mas já se percebeu que um dia não chega para ver tudo que estas aldeias têm para oferecer. E apenas uma mão cheia de quilómetros separam-nos do nosso próximo destino, a aldeia de Marialva. As ruas são ladeadas por casas antigas que resistem ao tempo. Conduzem-nos à cidadela, rodeada por muralhas cujas ruínas fazem-nos perder a noção do tempo. Bem-vindo ao meu castelo. Muito obrigado. Aqui andaram túrdulos no século VI a.C. e romanos lhe chamaram Civitas Arvavorum. Para os muçulmanos era Malva. E finalmente, Dom Fernando Magno de Leão chamou-lhe Maria Alva. Marialva, no fundo, divide-se em 3 secções, não é? Temos a cidadela dentro de muralhas, depois começou o espaço a ser reduzido, as pessoas começaram a construir fora de muralhas, que é chamado o arrabalde, e posteriormente depois na parte nova de Marialva, que é chamada a Devesa.
No fundo, a parte histórica é chamada a Vila e temos a Devesa. Existe até uma ligeira picardia entre as pessoas que vivem na Vila e a Devesa. Temos tido muito americano que procura também saber da nossa história e que tem muita curiosidade em saber, em conhecer castelos e em conhecer a nossa história também. Claro que o facto de termos também aqui turismo rural, nomeadamente as casas do couro, as casas das freiras, acaba por trazer também... Sim, e são turistas que pernoitam, que ficam alguns dias, mas também temos muito visitante que passa só de passagem e que vem conhecer e que depois segue a sua viagem. É perfeitamente compreensível que se venha a Marialva pernoitar só para ficar nas casas do couro. É uma ideia de veras original. Os quartos e suítes, todo o hotel, é composto por antigas casas de aldeia. Os corredores são as ruas estreitas, ao ar livre. Paulo Romão embarcou nesta aventura há quase 2 décadas e transformou estas casas simples em quartos de luxo, onde predomina a elegância e o conforto. Nós começámos há muitos anos, as Casas de Couro fazem 20 anos no próximo ano e maioritariamente no princípio foi portugueses e espanhóis, hoje quase invertemos. Nós hoje temos 80% de estrangeiros oriundos de 75 países e temos 20% de portugueses que continuam com um índice de fidelização muito grande. Você vai comprar o resto da aldeia? Não, nós estamos perfeitamente, não estamos deslumbrados, estamos perfeitamente sintonizados com aquilo que é a nossa dimensão. Nós estamos num território de baixa densidade em que não queremos nenhuma massificação, não queremos em que nada passe daquilo em que é a nossa dimensão e, portanto, nós vamos manter a capacidade que temos e a quantidade de alojamento que temos, acrescentando e investindo permanentemente, porque isto é um projeto que não tem fim, do ponto de vista experiencial e acrescentando maior experiência para os turistas que nos visitam. Paulo Romão foi também fundador da rede de 12 aldeias históricas de Portugal, que preservam os traços arquitetónicos do passado, os costumes das gentes e a beleza natural desta região. São 25 anos de muito trabalho. Nós tivemos um território de 12 aldeias históricas, 10 inicialmente e 2 que se juntaram mais à frente, que no princípio precisaram de muito esforço público do ponto de vista físico e neste momento estamos na era do imaterial, na era da promoção, na era da dinamização internacional para trazer pessoas a este território. Todas as aldeias que tiveram um investimento privado como âncora são aldeias que estão vivas e a grande dinamização faz-se através do privado que está nessas aldeias, à semelhança de Marialva e do nosso exemplo a outros. E da mesma maneira que conseguimos olhar para as outras em que não tiveram essa âncora e que estão neste momento com um problema de abandono do ponto de vista daquilo que foi até o investimento público, porque as coisas para serem mantidas têm que ser fruídas, têm que ter vida, têm que ter gente. À saída de Marialva, já a caminho do próximo destino, fomos descobrir a Quinta Val da Aldeia, com 120 hectares de vinha e 40 de azeite. Esta é uma região de fronteira entre o Alto Douro e a beira interior, no que respeita à produção de vinho. As nossas vinhas estão plantadas a cotas entre os 400 e os 700 metros de altitude. Aqui as temperaturas durante o verão são muito altas, durante o dia temos temperaturas muito altas, mas depois durante a noite temos temperaturas muito baixas. Essa grande amplitude térmica que existe dia e noite permite-nos ter maturações muito regulares, o que também nos permite ter uvas bastante equilibradas a nível de frescura e a nível de acidez. Nós temos 20 castas diferentes aqui plantadas, o que me permite a mim, durante a vinificação, ter maior liberdade, digamos assim, e consigo criar aqui vinhos com perfis diferenciados. Tudo isso é importante porque nós estamos muito vocacionados para o mercado da exportação e cada país é um país, diferentes gostos, diferentes tipos de consumidor e nós ao ter este leque tão variado de vinhos conseguimos chegar praticamente a todo tipo de consumidores. Já passou muita gente por estas terras aqui da beira interior, desde tribos ibéricas como os lusitanos, depois os romanos, os visigodos, os muçulmanos, os judeus, os cristãos e ainda só vamos do século XII. Trancoso é a maior das aldeias deste meu périplo. Aliás, Trancoso é cidade desde 2004, já nem sequer é aldeia.
E tem uma ligação a Marialva, já que o primeiro conde de Marialva era daqui. Trancoso está no alto de um planalto onde se avista um vasto território entre a Serra da Estrela e o Val do Douro. O burgo, onde conviveram cristãos e judeus, desenvolveu-se em torno do castelo, que data do século VIII. Trancoso foi um importante e relevante centro mercantil, onde se passou a realizar uma das mais antigas e concorridas feiras francas do reino, a Feira de São Bartolomeu, que chegou aos nossos dias. Esta, no entanto, é a feira normal das sextas, que dizem ser a mais antiga de Portugal. A Dona Vera está aqui no seu posto de trabalho todas as semanas, a oferecer um longo cardápio que faz inveja a muitos restaurantes. Grão com bacalhau, vitela, com batata frita ou cozida, entremeada grelhada com batata frita. Isto é piripiri? É, sim, senhora. Comprado em Espanha ou é a senhora que faz? Não, senhora, é feito português. Qual é o segredo? Não há segredo nenhum. Vinho branco, colorau, picante, vinha de alho, tempero de frango, limão e louro. Trancoso está associada a um vasto leque de figuras históricas e lendárias. Entre eles, Gonçalo Enes Bandarra, sapateiro, poeta e místico. Diz-se que este cristão novo, no século XVI, foi a primeira vítima da Inquisição em Portugal. A Casa do Gato Preto, ou a Casa do Leão de Judá, é um dos maiores legados do património judaico de Trancoso. E isto é a famosa Casa do Gato Preto. Exatamente. Que nunca foi sinagoga nem nada. Não, não. Seria a casa, se calhar, de um judeu ou de um rabino mais importante, mas sinagoga não. Temos vários símbolos que marcam a frente e que marcam, sem dúvida, esta casa. Por exemplo, símbolos esses, Leão de Judá. Depois, por baixo daquele candeeiro, Portas de Jerusalém. Entre as duas janelas, um símbolo que pode ser interpretado de várias formas, mas pode ser um judeu a retirar o kippá antes de entrar na casa de habitação, um judeu a fazer uma vénia, a preguiça. Uma casa assim, no tempo da Inquisição, é uma provocação. Esta casa foi reconstruída depois, mais tarde, exatamente. Sim, já tinha acabado exatamente, a Inquisição. Já estaríamos no final, sim, até já teria passado possivelmente, com certeza, a Inquisição. We want to see the country, because it's very famous in Belmonte, the story about the Jews and so on. So we stayed yesterday in Belmonte and visited it, and this museum here. And what do you think? Very nice. I mean, it's a nice country, very nice to visit. Very nice people, nice place. Quite cheap to people that come from outside. I didn't know lots of the facts I didn't know. It's a lot of history which is not being taught in Israel. And I'm surprised. You're discovering new things. Yes, definitely. And Portugal, it's a nice place, nice weather. Portugal is amazing. It is so clean, so organized. I wish that Israel will be the same. Isto aqui já é uma cruz. Esta já é uma cruz. Todas as aldeias históricas têm uma herança judaica, porque em muitos casos, nesta região, os judeus até antecederam os cristãos. O Centro de Interpretação Isaac Cardoso conta a história de uma comunidade que desapareceu de Trancoso. Temos aqui 500 nomes de pessoas que seriam de Trancoso ou dos arredores, pertencentes ao concelho, e que foram condenadas, castigadas por este tribunal. Muitas vezes condenadas por coisas insignificantes, mas que à mínima eram apanhados, às vezes até acusados por vizinhos. Temos aqui nomes até 1759. Nós sabemos que a Inquisição em Portugal durou mais ou menos 300 anos e nesses 300 anos de duração houve presos em Trancoso. No século XV, esta era a casa de uma figura incontornável aqui de Trancoso, o famosíssimo Padre Costa. 299 filhos de 54 mulheres. O rei deu-lhe um prémio por ter ajudado ao povoamento. Hoje em dia come-se muito bem. O restaurante é ao lado do Solar Sampaio Melo, hoje um turismo de habitação da Rede Solares de Portugal. Cristina, isto era a casa original da sua família? Sim, esta era esta parte era. Contém
esta maravilhosa maquete da cidade de Trancoso, feita pelo seu avô artista, que era pintor e escultor. Exatamente, foi ele que fez isto. Foi ele que fez isto, como outras peças de arte. E é completamente verdadeira a reprodução. Nós estamos aqui, não é? Nós estamos nesta casa, esta aqui, sim. Isto foi o restaurante. Isto é o restaurante. Aqui ao lado, a casa do Padre Costa. Engraçado, o castelo ali em cima e as muralhas. Correto. Trancoso está todo rodeado de muralhas. Da parte que está a morada, está aqui tudo. Quantos quartos? Tem 10 quartos. É um hotel. É um hotel. É um turismo de habitação, um hotel. Isto é a sala das visitas? A sala principal, com os... Não diga que é do artista. Acertou. É do avô? É do avô. Que jeito, fazia tudo. Fazia, era pintor e escultor, e estudou na Escola de Belas Artes do Porto. Vêm muitos estrangeiros, temos pessoas da Austrália, canadianos, vêm muitos portugueses também. Uma australiana a fazer em Trancoso. É verdade, a passar os 50 anos de casamento. A sério? A sério. Celebrar as bodas em Trancoso. Em Trancoso. Quem quer comprar este facto maravilhoso? No largo, frente ao solar, decorria uma peça de teatro, parte do ciclo 12 em Rede Aldeias em Festa, que consiste num conjunto de eventos promovidos ao longo do ano em cada uma das 12 aldeias históricas. O objetivo é sair à rua, promover a participação ativa da comunidade em colaboração com artistas profissionais. Há uma filosofia que neste momento estamos a tentar enraizar e que de facto ela tem vindo a ser trabalhada no âmbito do ciclo 12 em Rede, dos eventos que estamos agora portanto, a realizar anualmente, sob a forma de um ciclo de eventos, e estamos a apostar muito naquilo que é a lógica do acolhimento. Portanto, estamos a sensibilizar, capacitar a comunidade, os agentes locais, para aquilo que é a cultura do residente temporário, não é do visitante, é o acolhimento na ótica do residente temporário. Portanto, queremos que quem nos visite, que efetivamente se sinta como um residente temporário, ainda que temporário, mas não como um visitante, uma pessoa estranha. Queremos, de facto, entrosá-lo e enraizá-lo naquilo que é o nosso cotidiano. Património gastronómico é com a Dona Rosinha, que há 48 anos faz as conhecidas sardinhas de chocolate de Trancoso. Levanta-se antes do sol para aproveitar o silêncio e dedicar-se sem distrações à sua arte. Como é que uma sardinha vem parar a uma terra tão longe do mar? Penso eu, que talvez, por estarem longe do mar, as freiras lembrassem de fazer um doce para fazer lembrar as sardinhas do mar. Pois, se calhar algumas delas vinham de zonas marítimas, da costa. É natural. Nunca experimentou fazer um tubarão em vez de uma sardinha? Às vezes ficam às vezes ficam um bocadinho maiores. Posso provar? Pode, sim. Dá bastante trabalho e leva bastante tempo. Cada sardinha passa por a minha mão 8 vezes, até que vá conseguir. Pois, nós vimos, está sempre a mexer nisto, a acrescentar agora, olha, é muito boa. É ótima. Ainda bem que gosta. Mas não é para fazer dieta. Pois não. E estamos na reta final desta viagem. Tempo ainda para uma última aldeia histórica. Entra-se na Fortaleza de Almeida através das portas duplas de São Francisco, que datam do século XVII. Perante a necessidade de modernizar as obsoletas estruturas medievais, a vila empenhou-se na construção de uma poderosa máquina de guerra, adaptada às novas armas de fogo da artilharia e que permitisse selar a fronteira após a restauração. A Praça Forte da planta hexagonal, vista de cima, assemelha-se a uma estrela de 12 picos. Já com o verão a dar lugar ao outono, fui fazer um pouco de exercício para esticar as pernas. Paulo Coelho veio comigo para mostrar alguns dos percursos indicados para cicloturismo,
com declives relativamente suaves, estradas com pouco ou nenhum tráfego, bom pavimento e, claro, excelentes paisagens. Além de termos muita pedra e que constituiu uma das bases de todas as fortalezas que nós acabamos por encontrar um pouco por toda a Raia e não só, acaba por também fazer a sua singularidade em relação aos monumentos que nós encontramos aqui. Nós, por exemplo, quando temos turistas que vêm dos Estados Unidos, eles ficam maravilhados que eles não têm este tipo de história, exatamente, e portanto acabam por ficar fascinados. E obviamente que nesse aspecto, embora nós possamos às vezes pensar que não temos aquela cor, aquele verde que tem em outras regiões, mas temos histórias que as pedras nos contam e que atraem os turistas. Pedalar, mesmo com uma bicicleta elétrica, abre o apetite. Fui parar ao restaurante de Almeida, onde Sónia Almeida e Nuno Pacheco assentaram raízes já uma mão cheia de anos. Sónia é natural de Almeida, habituada, portanto, a espaços pequenos. Isto deve ser a cozinha mais pequena que há no mundo. Você trabalha aqui todos os dias? Quase todos, um bocadinho. E mexe-se à vontade? Sim, é só fazer assim e vai rodando. Pois não, só cabe cá eu. Também não vem ninguém na sala, pois não? Não. Olha, é melhor assim. Tisquinhos, vocês têm vários? Sim, vários petiscos. Uma casa de petiscos? É, uma casa de petisco. Chouriça, queijos? Enchidos, queijos e petiscos típicos da região. Mas existem também umas surpresas, como uma deliciosa tagine vegetariana, que é uma espécie de guisado com especiarias marroquinas. Os turistas adoram tudo isto porque é diferente, é único e é genuíno. E comem menos? Bastante menos. Uma dose às vezes dá para duas. Não, 2 ou 3. Pronto, e temos o vinho, que eu não conheço. Eu não conheço este, mas é um bom tinto, pá. Isto é de cada região também. É da região, beira interior, monocastre. Valdes, Gueva, muito bom. Sim. 2011 que foi um bom ano. Um bom ano. Toriga Nacional, estágio em barrica de carvalho, ano e meio e depois com 17 graus. Então vá, Nuno. Uma saúde aqui ao vosso estabelecimento, a esta magnífica cozinha da beira e à sua esposa, a cozinheira, que está ali na cozinha mais pequenina do mundo a fazer esta magia. Saúde. Saúde. Felicidades. Boa tarde. Boa tarde. À ginja. E depois da refeição, um digestivo. Uma ginginha na casa da Amelinha, em pleno centro histórico. A casa foi fundada em 1883 por um antepassado da Olívia Bastos. Ginginha. Ginginha. É isso que eu vinha à procura. E está no sítio certo. Eu almocei, vi um cafezinho e agora vinha ver a sua ginginha. Sim, senhor. Que é famosa. Famosa. Que já vem da sua mãe. Os avós. Já faziam. Já. E é a minha amiga que faz? Sou. Então, olha. Vou experimentar. Muito obrigado. Tu que andas aqui a trabalhar no turismo, eu gosto do abagem, é ótimo. Vai a todos os cantos. Não é muito doce, é bom. Agora, ficava melhor com uma ginginha lá dentro. Pois fica. É já. Tem aí? Tenho. Ah, está aí? Tenho. Ginginha com elas. elas. E com as nuvens a ameaçar chuva, foi a altura de recolher ao hotel. Ana Paula Almeida geria 2 turismos de habitação quando surgiu a oportunidade de comprar a antiga pousada. Tudo correu muito bem até ao momento em que os nossos políticos resolveram pôr as portagens. Não foi 8 dias depois, foi logo nesse dia. Afetou-vos? Imenso. Posso lhe dizer que a faturação veio imediatamente para 1/3. Entretanto, perdeu o nacional, ganhou o estrangeiro? O estrangeiro. Olha, posso lhe dizer que brasileiros têm vindo a aumentar imenso. Franceses que não conheciam Portugal começam a vir, começam a falar com os amigos e cada vez temos mais. Italianos. Também é um turismo que está a aumentar imenso. Porque aqui o espanhol não é estrangeiro, é uma extensão de Portugal. É família. É família. É família. Esses vêm como se estivessem na terra deles. E de repente o tempo mudou. A temperatura baixou, o sol desapareceu e começou a chover. À altura de pensar em regressar a casa. Embora a beira, no inverno, também tenha as suas atrações. A jerupiga, as lareiras, as castanhas, a boa gastronomia, mas tudo isso ficará para uma outra oportunidade.
Ficou ainda muito por ver em Almeida, especialmente o Picadeiro e o Museu Militar. É uma boa desculpa para regressar.